Bom dia! Podem assentar. Graças a Deus. Aleluia! Faz um barulho santo aí, dá um glória. Aleluia! Maravilha. Bom dia, Joel. Bom dia, Fábio. Bom dia, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Estamos felizes. Hoje é dia de estudarmos a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, o nosso espírito é fortalecido, alimentado, curado, liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Então, quando nós recebemos a palavra, recebemos a eternidade, recebemos a força necessária para caminharmos, para vencermos, para permanecermos em Cristo. Sem a palavra de Deus, não há em nós mesmos capacidade de permanecermos até o fim. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Não é uma questão opcional, é uma questão de necessidade. Quem não lê, não medita, não estuda a Bíblia, se enfraquece no espírito. Assim como o corpo, ele vai se enfraquecendo se você não come, o seu espírito vai perdendo luz, vai perdendo força, se você também não se alimenta das verdades de Deus. Então nós precisamos conhecer as verdades de Deus, e hoje nós vamos falar de um tema poderosíssimo. Dando sequência no nosso estudo de escatologia, vamos falar sobre as 7 coroas do cristão. Nós falamos em outro estudo sobre galardão, e nós, dando continuidade a esse tema, vamos falar das coroas. As coroas, elas representam algo espiritual. Todos nós temos coroas, espiritualmente falando. Nós somos dotados de uma coroa. A palavra coroa no grego, ela é Stéphanos, que também deu origem à palavra Estevão. Ela fala de honra, fala de um prêmio de uma realeza. A coroa, ela é um símbolo de autoridade. A coroa, ela é um símbolo de que aquela pessoa, ela é marcada, dotada de algo que lhe foi atribuído. A coroa, você não compra, você você a recebe de alguém. A coroa, ela é transferida, ela é endossada por alguém que também tem autoridade. Então nós vamos ver na Bíblia como que o cristão, ele recebe estas coroas. A Bíblia fala de 7 coroas que nós vamos receber ao longo da nossa caminhada. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, esse estudo, ele tem por objetivo abrir um pouco a sua visão, abrir um pouco a ideia de Deus acerca daquilo que você carrega. Há algo no seu espírito. Por exemplo, bênçãos te acompanham de acordo com a coroa que você carrega. A autoridade te acompanha, a capacidade de realizar te acompanha de acordo com a coroa que você carrega no espírito. Uma pessoa dotada de uma coroa espiritual, de uma coroa de prosperidade, de uma coroa de vida, tudo que ela colocar as mãos, ela vai prosperar. O que o diabo quer é colocar nas pessoas coroas de maldição. Coroas de maldição, por isso que a pessoa, ela sofre muito na mente, porque a coroa fala daquilo que está na mente. Então o diabo, ele quer colocar sobre a mente da pessoa uma coroa de maldição, para que ela pense sempre de maneira a não confiar em Deus, a não crer em Deus, a não viver as promessas que Jesus, nosso Rei, conquistou por nós. Então nós fazemos parte de um reino que não é deste mundo. Jesus falou isso para Pilatos em João capítulo 18: o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós entendemos que existe um reino de Deus, o reino das trevas, a coroa, ela é símbolo de reino.
A coroa que nós carregamos, ela precisa ser a coroa que simboliza, representa o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Cristo que venceu. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nos fez para reinar juntamente com Ele. Efésios 2 diz que nós estamos assentados juntamente com Ele no trono. Quem senta no trono é rei. Nós somos colocados numa posição de governo para reinar, para reinar. Então a ideia de reino, ela está em todo o Novo Testamento. A visão de governo está em todo o Novo Testamento. A ideia de Deus de transferir para o seu povo uma identidade de governo. Você precisa entender isso. Você foi chamado por Cristo para ter uma identidade de rei, para uma identidade de governo, para exercer autoridade. Você foi chamado por Deus para governar juntamente com Cristo. Não é sozinho, mas é com Cristo. Ele é o Rei dos reis. Mas você não vai reinar com a mentalidade de escravo. O que acontece é que muitas pessoas estão com Cristo, mas a mente deles parece que não está com Cristo. Tem Cristo na religião, mas é uma pessoa escrava do medo, escrava da incredulidade, escrava das circunstâncias, escrava do que ela está vendo. Mas o justo vive pela fé. Então nós fomos colocados na terra como filhos de Deus, que representam o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus aqui na terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu. O que é a unção? É uma capacitação dada para governo. Quem que era ungido? Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Eles eram ungidos como um selo de capacidade. Então uma pessoa que ela recebe uma unção de Deus, ela recebe uma unção de Deus para um propósito, para reinar sobre algo. Nós não podemos, irmãos, desprezar o que Jesus conquistou por nós. Antes de falar das coroas, eu quero falar das características de um escravo. Porque é importante a pessoa entender que Deus não a gerou para ter mentalidade de escravo. Uma primeira característica de um escravo é que ele procura sempre o caminho mais fácil, não o caminho correto. Ele quer sempre as coisas fáceis da vida. Ele não quer o caminho correto. Um rei não. Um rei, ele quer fazer o que é certo, ainda que isso tenha que ter sacrifícios, ainda que isso tenha que vai lhe custar algo, mas se é o correto, a mentalidade de rei, ele busca aquilo que é correto, não o que é mais fácil. O escravo, ele sempre está buscando aquilo que lhe favorece. O rei, ele sempre busca aquilo que favorece a maioria. Ele pensa de maneira coletiva, não individual. O escravo, ele é egoísta. O escravo, ele pensa sempre em si. Mas o rei não. O rei, ele pensa sempre, ele vai pensar naquilo que beneficia mais pessoas, não aquilo que beneficia a si mesmo. Só que nós viemos do mundo com uma mentalidade totalmente contaminada, uma mentalidade escravagista. As pessoas, elas sempre pensam nelas. Esse não é o pensamento do reino de Deus. O reino de Deus é uma mudança, é o negar a si mesmo. É uma mudança de você. Antes de você, se você tem uma mentalidade de rei, você vai negar a si em favor do outro. No reino de Deus tem que haver uma mudança de mentalidade. Você não vai trocar de religião, você vai trocar de mentalidade. Por isso que o reino está relacionado à coroa.
Você não pode exercer um reino com a mentalidade de escravo. Você não vai ser rei com mentalidade de escravo. Isso é uma burrice. A pessoa pensar que Deus simplesmente vai trocar a sua condição. Não, você troca a sua mente, que Deus troca a sua identidade. Então, quando você começa a agir com a mentalidade, segundo a mentalidade do reino de Deus, uma mentalidade para servir, uma mentalidade para negar a si, uma mentalidade para buscar a vontade de Deus, quando você começa a praticar uma vida sacrificial por amor a Cristo, Deus muda a sua condição de autoridade. Acho que você ampliou aí o eco. Estão entendendo? Então, quando a palavra fala Romanos 12, vamos lá em Romanos 12, coloca aí por favor, produção, Romanos 12, verso 1. Quanto vocês acham aí? Momento do coffee break. Obrigado, Max. Esse Max é o Max. Rogo-vos. Olha o verbo que Paulo usa. Eu lhes imploro. Eu clamo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então a primeira coisa que ele fala é apresentar o seu corpo por sacrifício vivo. Então, quem não quer ter uma vida sacrificial por amor ao reino, não vai exercer governo. A primeira coisa que a mentalidade de um rei, o rei, ele se auto-sacrifica pela causa. O escravo, ele foge do sacrifício. Apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo. A palavra sacrifício é a conjunção de duas palavras, sacro ofício. Sacro quer dizer sagrado, ofício sagrado. Sacrifício é quando você vai entregar algo por algo que é sagrado. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenteis os vossos corpos dentro do reino de Deus. Você recebe autoridade pela sua disposição em sacrificar a sua própria vida por amor à causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoas sem uma visão sacrificial, elas não vão exercer autoridade. Esquece isso. Quem foge de sacrifício é escravo. E por causa que ele foge do sacrifício, ele vive uma vida de sofrimento. Mas quem se entrega, como Jesus se entregou na cruz, como os mártires se ofereceram por amor a Cristo, por aqueles que abriram mão das suas próprias vidas por amor a Cristo, Deus os recompensa com autoridade. Então é uma mudança de mentalidade. Você acha que Deus vai colocar uma coroa de rei com uma pessoa com mentalidade de escravo? Nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso corpo como um sacrifício ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Hebreus 12, verso 2. Outro ponto que um rei do reino dos céus, ele precisa manter, ele não pode desviar o seu foco, a sua visão. Os olhos dele estão colocados em Cristo o tempo todo. Jesus é o nosso exemplo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente, um rei no reino de Deus, ele está
com os olhos fixos em Cristo. Jesus é o seu exemplo, Jesus é o seu modelo, Jesus é a sua causa, Jesus é o que ocupa a sua mente, Jesus é o que ocupa o coração. Ele quer agradar a Deus, ele busca agradar a Deus em tudo que ele faz, seja o homem estando olhando ou o homem não estando olhando, ele quer agradar a Deus. Você acha que quando Satanás servia diante do trono de Jesus, que Jesus não sabia que Satanás ia traí-lo? Jesus é onisciente, ele sabia. Quando ele fez Adão e Eva, você acha que Jesus não sabia da queda de Adão? Jesus sabia. Você acha que quando Jesus se achegou a você, você pensa que ele não sabia que você ia cair, ia pecar? Jesus sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é o Senhor, então ele sabe de todas as coisas. Agora, quando a pessoa voluntariamente se volta para ele e arrepende no seu coração, isso é o ato voluntário que ele entregou para o homem, e é por isso que o homem é recompensado. O homem é recompensado por um ato voluntário de se voltar para Cristo, em obediência a Cristo. Esse é o pulo do gato. Essa é a grande diferença entre uns e outros. Porque Jesus, ele sabe de todas as coisas, mas ele condicionou algo para o homem: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crer em mim, aquele que crer em mim, aquele que crer em mim. A condição toda era crer em Jesus e renunciar voluntariamente, olhando firmemente para o autor e consumador. Ele foi a origem, autor. A palavra autor é aquele que cria, a origem, e o consumador, aquele que conclui. O alfa e o ômega, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, o começo e o fim. Então a mentalidade de rei no reino dos céus é uma pessoa focada em Cristo, é uma pessoa que se sacrifica, é uma pessoa focada em Cristo, é uma pessoa que vai viver para a glória de Cristo. Isso é que faz a diferença. Quando você se dispõe a permanecer em Cristo. Volta aí um versículo, por favor, Hebreus 12:1. Diz o texto: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, há uma pressão, assédio é uma pressão. O peso do pecado que nos assedia, você é assediado todos os dias. Isso não é porque é você, não. Isso são todos. O que vai fazer você receber uma coroa é o seu ato de renunciar, de negar a si mesmo, de negar o prazer do pecado, porque o pecado ele gera prazer por amor a Deus. Mas quando você renuncia a isso por amor a Deus, você recebe uma coroa. E é isso, essa é a ideia de Deus. Ele está falando: olha, se você se sacrificar, negar você mesmo, se você buscar viver olhando para mim, se você colocar o seu coração em mim, então você vai começar a receber autoridade, aleluia, autoridade sobre o pecado, autoridade sobre demônios. Aí você começa a carregar uma coroa de autoridade sobre a sua vida. 1 Coríntios 9, vamos lá. 1 Coríntios 9, versos 24 e 25. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. Esse correio aí está relacionado à maneira de viver. 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Primeiro tipo de coroa que ele fala aqui, que a maneira de viver, essa corrida é uma maneira de viver para uma coroa incorruptível, é uma coroa imutável. Que não varia de acordo com as circunstâncias. Se tudo está bem, você está caminhando com Cristo. Se tudo está mal, você está caminhando com Cristo. Não é a circunstância que determina a maneira que você vive, mas o seu coração é que transforma as circunstâncias. Posso ouvir um amém? Presta atenção, o que é uma coroa incorruptível? O que é uma coisa corruptível? É quando você pega uma planta, você tira lá uma flor, essa aqui é de plástico, mas imagine que fosse natural. Você tira a planta lá e coloca no vaso. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Aquela planta, mesmo com água, com todos os cuidados, ela não permanece para sempre. Ela vai murchar, não é verdade? A gente tenta prolongar a vida dela, mas ela não aguenta. Esse processo chama corrupção. Esse processo quando a planta vai murchando, vai morrendo. É o que acontece no corpo humano. O corpo humano vai envelhecendo. Isso também é corrupção. Ele vai perdendo cor, vai perdendo a força. Então, a ideia de uma planta que vai murchando é a ideia de algo corruptível. Por isso que naquela época, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, que ficava na Grécia. Eles lá tinham os Jogos Olímpicos e eles recebiam uma coroa que eles colocavam na orelha, assim, que era um ramo. E aquele ramo que eles colocavam assim sobre a orelha era uma coroa para os atletas que venciam as provas. Só que ele está dizendo o seguinte: aquele ramo é uma coroa corruptível, é uma coroa que vai murchar. Mas a coroa que nós vamos receber, ela não murcha, aleluia. A coroa que está proposta para aqueles que vivem uma vida de negar a si mesmo, uma vida sacrificial, uma vida com os olhos em Cristo, uma vida que vai viver para a glória de Deus, essa coroa ela não murcha com o tempo. Quando ele fala da coroa incorruptível que o cristão recebe, é uma coroa que ela não se deteriora ao longo do tempo. Pelo contrário, é uma coroa que permanece. É uma autoridade que não acaba, que ele está dizendo. É uma autoridade que não muda com o tempo. Quando você alcança algo em Cristo, Deus coloca sobre você um selo. Esse selo, ele é simbolizado por uma coroa. É um selo de autoridade. É um selo que o próprio Deus, ele entregando no seu reino, ele coloca sobre a vida daquela pessoa. Não há nada que o diabo possa fazer contra uma pessoa que é selada pelo Santo Espírito de Deus. Então, quando o cristão ele tem uma vida de autonegação, o que Deus está dizendo para ele, olha, o que Deus está dizendo para nós, olha, os atletas, eles recebem uma coroa que se deteriora, vocês não. Então corram a vida, vivam de maneira, porque essa coroa que vocês vão receber, ela não se destrói com o tempo. Ninguém pode tirá-la de vocês. Era isso que Paulo estava dizendo aqui para a igreja de Corinto. A coroa que permanece, a coroa incorruptível. Aleluia. Jesus ele fala algo em Mateus capítulo 6, verso 19, para quem estiver anotando, sobre a coroa incorruptível. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, corrupção, e onde ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros
no céu, porque as coisas dos céus, elas não são corruptíveis. O tesouro que você acumula no céu, ele vai para a vida eterna. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena se esforçar pelo Evangelho. Aleluia. Esse texto é bom. 1 Pedro 1:3. Abre aí. Pedro 1:3. Aleluia. Verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, indescritível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só o que ele está dizendo: as coisas dos céus não se corrompem. Uma herança, verso 4, uma herança o quê? Incorruptível. Uma herança. A nossa herança, ela não se corrompe, não se deteriora. Vale a pena você investir na eternidade. Aleluia. Que pão de queijo maravilhoso. Esse tem lá no céu, irmãos. Agora, a base daquilo que é eterno, olha o verso 5. Diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que é a fé? Mediante a fé. É você manter a sua confiança naquilo que é eterno. Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros nos céus. A terra se corrompe com o tempo, até a natureza está se corrompendo. Os polos, o pau está quebrando. Mas os céus, a nossa herança é incorruptível. Por isso que Deus é imutável. Nossa herança é eterna. O que você conquistar para a eternidade, você conquistou para a eternidade. Você nunca mais vai perder. Isso nunca mais vai acabar. Então essa ideia da coroa incorruptível que o cristão recebe, é uma coroa que não tem, é um nível de autoridade que Deus te dá, que ninguém pode tirar da sua vida. José foi um jovem tão fiel a Deus que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Daniel foi um homem tão fiel a Deus que Deus o guardou dos reinos. Os caras não podiam tocar nele, lançaram ele na cova dos leões, nada podia tocar, porque ele estava revestido de algo que não podia mudar, que Deus havia determinado nos céus. Irmãos, quando Deus libera uma palavra sobre uma pessoa, nada pode mudar aquilo. Isaac estava debaixo de uma unção, que quando ele ia abrir os poços que Abraão havia aberto, os poços saíam água. Porque havia nele um selo. Esse selo é um símbolo da coroa. O
que Paulo estava falando é: correi, pois de maneira que alcanceis essa coroa. Alcance essa condição de que haja uma palavra sobre sua vida. E essa palavra é uma coroa incorruptível, é um selo, é algo imutável. Tira a mentalidade de escravo. Segundo tipo de coroa que o cristão recebe, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Não sei por que é o verso 19. Mas o próximo dia 19 é essa semana. E depois você vai dizer é 9. Diz é 9. 19. Pois quem é a nossa esperança? Aleluia! Quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? A coroa da alegria é resultado de quem ganha almas. Quem ganha almas para o reino de Deus recebe uma coroa de um gozo, de uma alegria no seu espírito. Que Paulo está falando, vocês são a coroa, o selo da nossa alegria. Você tem problema de depressão, ansiedade, problemas de tristeza. Você olha no espelho e fica triste, ganha almas, vai mudar. Você vai começar até a gostar do seu cabelo, do seu bigode. Olha como você é lindo. Pessoas que cuidam de vidas têm uma unção de alegria no seu espírito. Pergunta: qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Que você compartilhou a palavra de Deus para alguém? O cristão, a coroa, como nós dissemos, é um selo. A coroa da alegria, ela é resultado da alegria que há no coração de Jesus. A alegria é uma das coroas do reino. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde tem justiça, vai haver paz. Onde tem paz, vai haver alegria. Então, a justiça, paz e alegria. A alegria do Senhor é para quem prega a palavra de Deus, para quem evangeliza. Há um gozo para quem compartilha, para quem revela Cristo para o mundo. Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses: vocês são a nossa alegria. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo também diz para a igreja de Filipos, é a carta da alegria, né? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava tão cheio do Espírito, que ele mesmo preso, mesmo uma condição, uma circunstância difícil, ele estava alegre. Porque não é a condição exterior que determina a sua condição interior, mas se você está no centro da vontade de Deus ou não. Aleluia. Aleluia. A alegria está relacionada à salvação. A alegria está relacionada a ganhar almas. Quando um pecador se arrepende e se volta para Deus, a Bíblia diz que há alegria, a festa nos céus. A festa nos céus. Pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas desanimadas, é reflexo de alguém que perdeu a alegria da salvação.
Crentes doentes de alma porque não pregam o evangelho, estão doentes de alma porque não compartilham as boas novas de Cristo, não saem para anunciar. Nós temos um mundo para pregar o evangelho. Aleluia. Ao invés de ficar enchendo os consultórios, os terapeutas, você podia encher os céus de almas. Remédio para quem quer ser curado na alma. Pregue a palavra de Deus, faça uma visita, ore por alguém. Você vai receber a coroa da alegria. A coroa da alegria, o selo do Espírito sobre a sua vida. Apocalipse 21:4, para quem estiver anotando, fala que a esses que pregam o evangelho, a recompensa é que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A salvação está relacionada à vitória de Cristo sobre a morte, e a vitória sobre a morte é a alegria. Pregar o evangelho é anunciar a vitória de Cristo sobre a morte, é anunciar que o homem que recebe Cristo não morrerá jamais. Por que as pessoas hoje estão oprimidas, deprimidas, comprimidas? Porque elas estão pensando tanto nelas que elas não compartilham as boas novas com o outro. Eu te desafio a observar isso. Pessoas com problemas de depressão, de tristeza, elas estão sempre centralizadas em si mesmas. Elas não estão envolvidas em projetos para servir o próximo, para ajudar pessoas. Pessoas, quando elas trabalham em favor de outros, quando elas estão engajadas no projeto do reino, elas não têm nem tempo para ficar deprimidas. Que elas começam a ver a condição do outro, às vezes que está muito pior do que a dela, e ela começa a agradecer a Deus. Terceira coroa. Coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4. Pausa para o café. Verso 8. Já agora. Quando ele fala agora, ele está querendo dizer o quê? Agora. A coroa espiritual não é algo que você vai receber o dia que você morrer. Nós já morremos. Estamos crucificados com Cristo. Então quando ele fala já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia? Dia você decidiu viver para o Senhor. Amém? Você pode receber as coroas de Deus hoje. É uma decisão. Coroa de justiça fala da capacidade de julgamento, governo, decidir, autoridade espiritual. Demônio, sai da minha vida. Você tem a coroa da justiça, você tem autoridade sobre ele. Eu te repreendo, eu te amarro, você está preso, você tem autoridade sobre ele. Então você tem a coroa da justiça, você é um julgador, você é um juiz. Pessoas que não conseguem repreender. Por quê? Porque não tem a coroa da justiça. Agora, quem são aqueles que têm a coroa da justiça? Vamos aí em segunda. No verso anterior, verso 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate.
Primeiro ponto. A coroa da justiça é para quem combate o combate. Olha aqui para mim. Você tem dois tipos de combate na vida. O combate da vida natural, do primeiro céu. Você tem que trabalhar, pagar conta, cuidar da saúde, fazer comida, passar roupa, de vez em quando tomar banho. É o combate da vida. Passar um talquinho no pé para tirar o chulé. É o combate. Vou combater esse chulé aqui. Vou combater as bactérias da boca, vou escovar dente. Vou tirar a remela do olho, sim ou sim? Combate da vida é a vida, o dia a dia. Trabalhar, pagar conta, comprar comida. Combate da vida que todos nós temos. E você tem um segundo combate, que é o combate espiritual. É uma batalha espiritual. Uma batalha na mente, uma batalha da fé, da visão. É algo que não é visível. Quando Paulo fala combati o bom combate, é que você deve viver de maneira íntegra o combate da vida e o combate espiritual. Agora, uma coisa influencia na outra. Se você perde na batalha espiritual, vai afetar o combate do seu dia a dia. Se você age de maneira ilícita no dia a dia, vai abrir legalidade no combate espiritual. As duas coisas não são paralelas, elas estão muito correlacionadas. Se você é íntegro com Deus na sua vida espiritual, isso vai afetar no combate do seu dia a dia, de maneira positiva. Estão entendendo ou não? Então, combater o bom combate é você combater segundo as leis de Deus, o combate da vida, do dia e o combate espiritual, dentro dos princípios de Deus. Quando ele fala, eu combati o bom combate. Então, se ele combateu e ele foi fiel a Deus, a coroa de justiça está sobre ele. Ele vai ter autoridade. Segunda coisa que ele fala, completei a carreira. Que carreira? O chamado, o propósito, a missão que ele tinha. Então todos nós temos o combate espiritual, o combate da vida, mas nós também temos uma missão. O que é uma missão? Uma missa com mais de 2 horas de duração. Missão. Tem missão, tem cultão. Não, tem isso não, tem nada a ver. Então, a sua missão de vida. Completei a carreira. Aquilo que Deus me propôs para fazer, eu fiz fielmente a Deus. Então, a coroa da justiça. Então eu vou ter autoridade para julgar as nações no milênio, vou ter autoridade para julgar os demônios, vou ter autoridade para repreender o poder das trevas, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Completei a carreira. Por último, guardei a fé. Não me desviei de Cristo. Jesus continua sendo o centro, Ele continua sendo o cabeça, Ele continua sendo o primeiro. A Ele eu presto contas, a Ele eu honro, a Ele eu glorifico. Eu não estou centrado em mim, mas a minha vida, como nós lemos em Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Guardei a fé em Cristo, só Ele pode nos livrar da condenação eterna. Então, quando você combate o bom combate, completa a carreira, sua missão, e guarda a fé centrada em Cristo, você recebe a coroa da justiça. Você vai receber a autoridade para julgar. Estava tendo uma das festas aqui da igreja. Caiu um menino endemoniado, eu estou vendo lá um outro tentando expulsar, sai, e não saía. Estava tanto de gente endemoniado.
Aí, em determinado momento, eu pulei aqui do altar, fui lá, pus a mão no peito dele. Sai! Saiu na hora. E eu saí para expulsar o demônio de outro. O que eu aprendi com aquilo? O menino ficou assim assustado. Falou, mas, ô pastor, eu demorei tanto e não saía. Aquilo que você carrega, meu irmão, não está relacionado ao que você fala apenas. Você pode falar sai em nome de Jesus e não sair. Outro vir falar sai em nome de Jesus e sair. É o que você carrega no seu espírito. Sua autoridade. Quarto tipo de coroa. Aleluia. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Então a coroa da justiça. Aleluia. Quarto tipo de coroa, a coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5. Esse aqui é bom. Estão comigo? Rogo, pois, verso 1 em diante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A coroa da glória é dada somente aos pastores. Ah, mas eu não concordo. Isso aí não é problema meu mais. É o que está escrito. É quem pastoreia, quem dá a vida, quem cuida do rebanho de Deus. É só você ler a Bíblia que a Bíblia vai. Então, você está falando que eu deveria ser um pastor? É exatamente isso que eu estou dizendo. Você deveria cuidar de vidas. Essa promessa ninguém tira de nós. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele está falando, você que pastoreia. A palavra presbítero aqui, olha o verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros. A palavra presbítero é a mesma de bispo e pastor na Bíblia. A tradução significa líder espiritual. Rogo, pois, aos presbíteros, aos pastores, aos líderes que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Testemunho do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória. Olha só o verso 2. Estão comigo ou não? Pastoreai o rebanho de Deus. Então, o mandamento ali é pastorear. O que é pastorear? Dar alimento. O que é pastorear? Dar direção. O que é pastorear? Proteção para o rebanho. Alimentar, dirigir e proteger. Isso é pastorear. Mas eu não tenho chamado para ser pastor. Eu não estou falando pastor de igreja. Eu estou falando pastorear pessoas. Cuidar de pessoas. Você não precisa ter o título de pastor para pastorear. Essa coroa é para quem pastoreia.
Se você não se esforça por cuidar de vidas, cara, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma herança incorruptível, uma coroa de glória. Aleluia. Essa glória é dada para quem cuida de vidas. Então você é abençoado quando você abençoa alguém. Você é abençoado quando você pastoreia. Você é abençoado quando você aconselha. Você é abençoado quando você ora por alguém. Você é abençoado quando você cuida de alguém. Você é abençoado quando você se preocupa. Essa é uma promessa de Deus. Quando você renuncia a sua própria vida por amor a alguém, Ele está falando o seguinte: você vai ter uma coroa de glória. Pastoreie o rebanho de Deus. O rebanho não é seu, é de Deus. E por você cuidar do rebanho de Deus, a recompensa é como se você está cuidando de algo que não é seu. E Ele está dizendo: se você cuidar de algo que não é seu, por amor a mim, você vai ter uma coroa. Essa coroa de glória é algo que Deus, Ele estabeleceu como um galardão especial para aqueles pastores, para aqueles cuidadores, pessoas que são fiéis, obedientes, que são chamados para representá-lo na terra. Ele está dizendo assim: na hora que o supremo pastor, aquele que é o pastor dos pastores, se manifestar, você vai receber essa coroa de glória eterna, incorruptível. Ela não vai se perder jamais. Agora, pastorei, não por constrangimento, não por obrigação, mas espontaneamente. Olha o verso 2 aí. Espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que você faça a obra espontaneamente, como Deus quer. Espontaneamente, nem por sorte da ganância. Você fazer a obra de Deus com objetivos escusos, pensando em si e não nas pessoas, mas de boa vontade. Aleluia. Fazer a obra de Deus de boa vontade. Ele está falando isso, tem recompensa. Tem recompensa. Cara, isso é muito top. Agora, como é que eu posso pastorear? Se você quiser anotar aí. Primeira coisa que um pastor precisa, ele precisa ensinar a Bíblia. Ele ensina a palavra. Você está pastoreando alguém? Sim. Quem que você está ensinando a Bíblia? Ninguém. Então você não está pastoreando ninguém. Pastorear é ensinar a pessoa a viver conforme a palavra. Então, ensinar a palavra de Deus. Segundo, preservar a integridade da palavra. Supervisionar para ver se a pessoa, se ela está fazendo conforme a palavra ou não. Porque se a pessoa está distorcendo. Eu lembro de um empresário que chegou aqui e falou assim: mas eu não concordo com o dízimo. Eu falei: cara, você está com um problema que eu não tenho. O problema está com você, não está comigo. Se você não concorda com o dízimo, sinto muito, mas eu quero te falar alguma coisa sobre isso. A palavra de Deus orienta. A palavra, o que você pensa não muda a palavra. Ou você acha que Deus está muito preocupado com quanto que você ganha? Se coloque no seu lugar, meu amigo. Menos, baixa a bola. Isso aí é matéria. A pessoa, às vezes, ela quer manipular a palavra por causa de ganância pessoal. Então o pastor, ele não pode se deixar variar para agradar A, B ou C. Ele tem que agradar o Senhor. Estão entendendo? Outro exemplo. Eu pastorei pastores. Aí um pastor veio e falou: mas eu quero andar debaixo da cobertura. Eu falei: porém, você vai ter que dizimar. Ele
Ele falou: ah, mas eu não concordo, então não dá para a gente caminhar. Simples assim. Qual parte que você não entendeu? Nós acreditamos no dízimo, não é pelo dinheiro. Nós acreditamos como um ato de aliança sacerdotal. Nós temos uma visão sobre isso. Estão entendendo? Aí a pessoa, quando você é um pastor segundo Deus, você não vai alterar os padrões de Deus para agradar homens. A coroa da glória é para a pessoa que mantém a sua fidelidade a Deus, que ensina a palavra de maneira reta. Aleluia! O que essa palavra glória significa? Kavod, peso, de presença, de autoridade, respaldo. A coroa da glória fala que, por causa da integridade do pastor, ele tem um peso da presença de Deus sobre ele. Então, pastorear é um ato assim tremendo, porque está muito relacionado à palavra. Outro ponto que Pedro fala aqui: ser um exemplo. Porque todo pastor tem que ser bonito. Porque ele tem que ser um modelo. Então, eu sinto muito, Max. Eu sinto muito, Joel. Eu olho, Fábio, me perdoe, mas vocês são muito feios. Essa ideia de modelo que está dizendo aqui, olha, verso 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quer dizer, uma inspiração, um exemplo. Glória a Deus. Então, o pastor, ele tem que ter uma vida que reflita a vontade de Deus na terra, para ser uma inspiração para outros. É esse que recebe a coroa da glória, quando você se torna uma inspiração para outras pessoas. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, põe aqui, Samuca, verso 1, por favor. 1 Coríntios 11, ele fala assim: sede meus imitadores. Cara, o cara, para falar uma coisa dessa, ele tem que ter muita autoridade. Ele está falando assim: vocês podem imitar o que eu faço, porque eu imito o que Cristo faz. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ele está falando. Agora, eu queria trazer isso para o seu contexto. Será que você pode afirmar isso? Você pode chegar para alguém e falar assim: pode viver como eu vivo, porque eu vivo uma vida íntegra olhando para Cristo. A sua vida é uma inspiração para alguém. É esse tipo de modelo que ele está dizendo aqui. Pessoa que se torna inspiração para outros. Aleluia. Irmãos, muita gente que foi chamado para ser pastor, não é pastor coisa nenhuma. Ele tem apenas um título. Ele não é inspiração para ninguém, ele não cuida de ninguém, ele não prega a palavra para ninguém, ele não ensina a Bíblia para ninguém.
Então, você não pode ser pastor no sentido bíblico se você não tem rebanho para você cuidar. Então, a visão das células é uma visão fantástica. Ela dá a condição das pessoas exercerem um pastoreio, de cuidarem de vidas. Eu não estou falando de pastor que prega aqui na frente, não. Você tem, em cada poste aqui, você tem um púlpito, se você quiser. Você pode pregar a palavra de Deus aonde você quiser, é isso que eu quero dizer. Você pode cuidar de vidas. Quando você abre uma célula e você compartilha a palavra, você tem ali um rebanho, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Estão entendendo ou não? Essas pessoas que ministram a palavra, que se preocupam em compartilhar as boas novas e fala do amor de Cristo, da salvação, que estão cuidando. Como é que você está? Tal, prega a palavra, alimenta, viva conforme a palavra, seja fiel à palavra. Ah, mas eu não concordo. Olha para a Bíblia, é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou aqui para te agradar, hein? Lembra disso, nós temos que agradar a Deus. Então olha para a palavra. O pastor, ele sempre vai apontar para a palavra. Ele vai procurar a fidelidade em Deus, nos ensinamentos, nos oráculos de Deus. Não naquilo que ele pensa, mas naquilo que Deus diz. Coroa da glória. Logo que o supremo pastor se manifestar, Jesus, ele é o nosso supremo pastor. Aleluia. Quinta coroa. Coroa da vida. Essa é a chapa quente. Apocalipse 2, verso 10. Essa é uma das palavras mais profundas que existe na criação. Vida. O que é a vida? É algo que você sabe e às vezes não sabe explicar. A Bíblia fala sobre vida. Eu vim para que tenham vida. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coroa da vida. Que vida! Essa palavra ela é tão profunda e tão forte que tudo se concentra nela. Se o próprio Deus é a vida, nós recebemos a vida. Olha aqui no verso 10. Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. É muito engraçado que Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que é a coroa da vida? É o novo nascimento. É quando a pessoa nasce em Cristo, ela recebe uma coroa. E essa coroa é algo que você a sustenta pela fidelidade, ser fiel. Então você já tem a coroa da vida se você nasceu de novo. Qual que é a ação do diabo? Te tirar essa coroa. Como que ele faz isso? Tentando
desviar você do foco que é Cristo. Então ele vai usar muitas coisas. Ele usa a internet, ele usa amigos, ele usa pessoas, ele usa condição financeira, ele usa os sonhos pessoais, a ganância humana, ele usa os prazeres, ele usa tudo para te tirar a coroa da vida. Aí o que Jesus está falando aqui? Ser fiel até a morte. Conclua a sua etapa debaixo de fidelidade. A coroa da vida não lhe será tirada. O crente, ele carrega a coroa da vida. Ele é fiel a Deus. Então ele está falando assim no texto: suporta os sofrimentos, passa pelas perseguições, segura a onda. Até que ponto? Até a morte. Você não morreu ainda? É porque você ainda tem força para segurar a onda. Ah, eu não aguento mais. Aguenta. Ai, eu quero pular daqui do degrau. Não, pula, você vai continuar. Não adianta. Ser fiel até a morte. Glória a Deus. Ser fiel. Então, a fidelidade a Deus. Jesus, ele traz vida. Que vida é essa? Vida espiritual. Vida de Deus. Vida eterna. Vida transformadora. Poder do Espírito Santo. Vida. A vida de Deus. Eu vim para que tenham vida. Que vida? A vida espiritual de Deus. Vida em abundância. Se você está cheio do Espírito Santo, sua carne vai perder força. Se você está cheio do Espírito Santo, sua alma vai ser controlada pelo Espírito. Se você está cheio do Espírito Santo, a vida do Espírito está em você. Você vai estar olhando firmemente. Aí o que uma pessoa cheia do Espírito? Ela bebe da água da vida. Quando Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a água da vida é Cristo, o pão da vida é Cristo. Cristo, ele é o alimento da vida do Espírito. Nenhum amém. A vida espiritual, a coroa da vida é para quem alimenta a vida espiritual. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 1 João 2,25. Deus, ele faz uma promessa sobre a coroa da vida. Ele faz uma promessa para aqueles que cultivam a vida. E o que ele está dizendo? Esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Qual que é a promessa? A vida eterna. Qual que é a promessa de Deus? Eu vou dar a vocês a vida eterna. Que vida é essa? Uma vida incorruptível, uma vida de glória, uma vida cuja proteção, a presença de Deus jamais acaba. A vida eterna é a promessa dele. A coroa da vida é essa coroa que é o selo para a vida eterna. A coroa é um selo para a vida eterna. Aleluia. Tiago capítulo 1. Vamos lá em Tiago capítulo 1. Hoje está parecendo escola bíblica dominical, sim ou sim? Verso 12. Eu gosto desse texto de Tiago. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Você acha que a coroa da vida é para qualquer um? Não, é para quem suporta com perseverança a provação. Então, se você está sendo provado, é para você ser aprovado. E a recompensa que tem é a coroa da vida. É o selo da vida eterna, é a promessa de Deus. Para quem que é a coroa da vida? A qual prometeu aos que o amam. E quem é que ama a Deus? 1 João 5, anote aí. 1 João 5, verso 3. Os que amam a Deus, que receberão a coroa da vida, eles suportam com perseverança as provações. E 1 João 5 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Como é que eu demonstro meu amor por Deus? Quando eu guardo 3, verso 3. Este é que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quais são os mandamentos de Deus? Que Jesus resumiu em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Aí depois em João 13 ele fala assim: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu amei vocês. Antes era para amar o próximo como a si mesmo. Aí ele vai e cancela esse. Não é mais para amar o próximo como você mesmo. Não, é para amar o próximo como eu amei vocês. É um amor sacrificial. É um amor de autorrenúncia. É um amor sem esperar algo em troca. É um amor onde você se entrega. Agora ele subiu o padrão. Um novo mandamento vos dou. Então a coroa da vida, ela está relacionada para aqueles que amam a Deus e amam as pessoas. Você vai observar no reino dos céus que os princípios do reino dos céus estão todos relacionados à autorrenúncia. Você não vive mais para você. Cara, quando você entende isso no reino, é quando você converte. A pessoa só converte verdadeiramente ao reino dos céus e nasce de novo o dia que ela entende que a vida dela não é para ela mais. Enquanto ela vive para si, é porque ela não nasceu de novo. Ainda que ela saiba sobre Jesus, saiba sobre a cruz, saiba sobre tudo, mas se ela continua vivendo para si mesma, ela não nasceu de novo. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. É sacrifício, é renúncia, é morte, é autorrenúncia, é abrir mão de si para viver para Deus, segundo a vontade de Deus. Aleluia. O que é a coroa da vida? É o selo de que você tem a vida eterna. Cara, se você tem a vida eterna, você não precisa ficar preocupado com você. O que está em você já conduz todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas não vão até você, não vai até as coisas vão até você por causa da coroa da vida, do selo que você carrega. Poderia contar N testemunhos sobre isso, como Deus coloca pessoas no meu caminho, às vezes por situações que nem eu sabia como resolver, e o próprio Deus conduz as coisas. Ele traz pessoas, Ele abre portas onde eu não sabia que existia. Não foi eu, foi o próprio Deus. Isso aconteceu comigo ontem. Situações do nosso dia a dia,
A vida de Deus, ela conduz, todas as coisas cooperam para o bem. Sexto tipo de coroa, que está relacionado a isso também. A coroa do mártir, aquele que morre pela causa de Cristo. Apocalipse capítulo 6. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Preste atenção. São pessoas dotadas de uma nobreza. Eles chegaram ao ponto de morrer por causa do Evangelho. Atos capítulo 7, quem estiver anotando, do verso 54, não vou ler não, do verso 54 ao 60, conta a história de Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. As pessoas que deram a vida por causa da palavra, elas têm uma promessa diferenciada na eternidade. Eles estão guardados em um lugar. Esse texto de Apocalipse 6 fala: debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Eles estão debaixo do altar. Eles estão colocados como em um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Cara, isso é muito forte. Eles estão guardados em um lugar, debaixo do altar da proteção onde a glória de Deus reside. Altar é o lugar onde a glória de Deus habita. Aleluia. Sétima e última coroa para nós terminarmos. A coroa do vencedor. Apocalipse capítulo 3. Estão comigo? Verso 10 em diante. Apocalipse 3, verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ele vai receber 3 gravações na vida dele. Primeiro, Jesus está falando aqui: eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Segundo, o nome da cidade do meu Deus. E terceiro, o meu novo nome. Isso não vai acontecer quando você morrer. Isso já está acontecendo.
Você não vê, mas na sua testa está escrito o nome Yeshua. Ninguém pode tocar em você. Você está cravado por causa da sua vitória da fé, a sua fé em Cristo. O vencedor, coluna. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é o verso 12. Ao vencedor faloei, vou fazer dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Sabe o que é coluna? Não é uma coluna física. Ele vai estar posicionado em um lugar no santuário de Deus, e daí jamais sairá. É um lugar que você é posicionado. O que é a coroa do vencedor? É um lugar que você é posicionado, é um lugar no reino dos céus, no santuário, é um lugar que você alcança na eternidade, daí jamais sairá a eternidade inteira no santuário do Deus Todo-Poderoso, o Deus eternamente santo. O que é a coluna do vencedor? O que é a coroa do vencedor? É aquele que tem o selo que vai habitar no santuário do Deus eterno. Você acha que isso é pouca coisa? Nós estamos falando aqui do Santo dos Santos. Nós estamos falando aqui do ambiente do santuário. Glória a Deus. As coisas eternas, elas virão sobre aqueles que serão fiéis a Deus, que viverão para a glória de Deus, que buscarão fazer a vontade de Deus, que cuidarão das pessoas, pregarão o evangelho, viverão de maneira íntegra, vão se esforçar para crescer em graça e conhecimento, no aprendizado, no fortalecimento da palavra. Vai vir coroa de alegria, coroa de salvação, coroa de glória, coroa. A coroa são selos de autoridade, coroa da justiça. Vale a pena servir esse Deus totalmente santo. E essas promessas foi Ele que fez as promessas para o ser humano, para você. Essa palavra está escrita para você, para mim, para a igreja, para te encorajar, para te incentivar a ser fiel a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.